Queridos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa instrução nessa noite, em Neemias capítulo 9, e nós vamos ler apenas do verso 1 ao verso 3. Neemias, livro de Neemias, capítulo 9, apenas do verso 1 ao verso 3. Esse capítulo é um capítulo muito longo, são 37 versículos, e nós então vamos dividi-lo em algumas partes, em alguns assuntos bem específicos e claros neste capítulo. Neemias capítulo 9, do verso 1 ao verso 3, a palavra de Deus nos diz: No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar neste momento, pedindo ao Santo Espírito que ilumine a nossa mente e o nosso coração para o entendimento da sua palavra. Pai querido, muito obrigado pela leitura da tua palavra nessa noite. Muito obrigado porque a tua palavra, ela fala ao nosso coração, ela nos ensina, ela nos transforma, ela nos auxilia a ter uma vida santa diante da tua presença. E nesse momento, nós queremos compreendê-la e aplicá-la ao nosso coração. Mas nós necessitamos da ação do teu Santo Espírito. Por isso, ilumine a nossa mente e o nosso coração por meio do teu Santo Espírito. E me use, ó Deus, como instrumento em tuas mãos. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um ditado que diz que começar é fácil, o difícil é terminar. E isso é uma verdade incontestável. Quantas coisas nós começamos, deixamos pela metade, não terminamos. Basta nós olharmos para as promessas que nós fazemos no começo do ano, e nós ali vamos mantendo essas promessas, 1 mês, 2 meses, mas depois nós acabamos deixando de lado, nós acabamos desanimando e abandonamos aquele objetivo que nós tínhamos traçado para o novo ano. Com relação à nossa vida espiritual, também não é diferente. Quantas vezes nós decidimos que vamos orar todos os dias, nós decidimos que vamos ler a palavra de Deus todos os dias, nós decidimos que vamos para a igreja todos os domingos, na escola dominical, nós colocamos no nosso coração esse desejo e tomamos a decisão de cumprir esse desejo. Porém, parece que com o passar do tempo, as dificuldades, as distrações, as aflições, as angústias surgem. Coisas boas também podem surgir que nos afastam da presença do nosso Deus, que são boas, porém podem nos afastar da presença do nosso Deus. E quando nós menos imaginamos, nós já estamos com dificuldades novamente em relação à nossa vida espiritual, em relação à nossa vida cristã. Manter uma constância na nossa vida com Deus não é uma tarefa fácil. É um grande desafio para todos nós. E no texto que nós acabamos de ler nessa noite, nós percebemos que o povo de Deus, o povo de Israel,
eles continuavam firmes no objetivo de buscar a presença do seu Deus. Nos lembramos, irmãos, que no capítulo 8, eles leram a palavra de Deus por longas horas, eles perceberam as falhas que eles estavam cometendo em relação à lei do Senhor, eles buscaram aprender mais da palavra do Senhor. No verso 13, diz que no dia seguinte, eles ainda continuaram com este objetivo: ter uma comunhão com Deus, ter uma vida com Deus. E no capítulo 9, eles continuaram buscando a presença do nosso Deus, buscando a presença do seu Deus. No verso 1 do capítulo 9, o texto nos diz: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel. Já havia terminado a festa dos tabernáculos, eles já haviam se alegrado, já haviam adorado a Deus, já haviam agradecido a Deus pelo alimento, pela colheita, por aquilo que Deus estava concedendo a eles. E agora era um momento de quebrantamento, agora era um momento de contrição perante o seu Deus. E Neemias, então, mostra para nós esse texto alguns aspectos importantes para que nós mantenhamos a nossa constância em relação ao nosso relacionamento com Deus. Não apenas começar bem, mas continuar bem para terminar bem. E o primeiro aspecto que o texto nos mostra é algo muito claro para nós: arrependimento dos pecados. Logo no verso 1 diz que o povo, eles se reuniram com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Essa era a maneira deles demonstrarem o arrependimento diante de Deus por causa dos seus pecados. Quanto mais eles liam a palavra de Deus, quanto mais eles liam a lei do Senhor, quanto mais eles conheciam a respeito de Deus, mais eles conheciam a respeito de si mesmo. E perceberam o quanto eles eram pecadores e a necessidade de que houvesse um arrependimento desses pecados. E como eles demonstraram este arrependimento? Segundo o costume da época. Ou seja, eles se colocaram em jejum, se vestiram com roupas de pano de saco e colocaram terra sobre a sua cabeça. O texto, meus queridos, fala sobre o jejum, que é uma prática esquecida pela igreja moderna. Aqui o jejum não tem a ver com dieta para emagrecimento ou por questões de saúde, mas o jejum como uma prática espiritual. Muitas vezes a igreja moderna, quando vai praticar o jejum, ela pratica o jejum com objetivos equivocados. Às vezes nós olhamos aquelas campanhas: jejum para o emprego, jejum para adquirir isso, jejum para adquirir aquilo. Mas o objetivo do jejum não é tentar quebrantar o coração de Deus para que Deus nos conceda algo. Mas o objetivo do jejum é para que Deus quebrante o nosso coração, para que nós nos aproximemos dele. Por meio do jejum, quando nós rejeitamos desejos lícitos, como comer e beber com fins espirituais,
nós estamos adquirindo força espiritual vinda da parte de Deus, para que nós também rejeitemos aquilo que não é bom, aquilo que desagrada a Deus, os desejos da carne que desagradam o nosso Senhor. Então o jejum, ele sempre deve vir junto com contrição, com quebrantamento, com leitura da palavra de Deus, com arrependimento. Porque quando nós estamos jejuando com fins espirituais, nós nos tornamos mais sensíveis para ouvir a palavra de Deus e para obedecer a palavra de Deus. Então o jejum é uma prática válida para a nossa vida hoje, para a igreja hoje, mas com os motivos corretos, para que nós adquiramos forças para resistir às tentações. Nós deixamos de comer e beber, que são desejos lícitos, para nos fortalecer contra os desejos ilícitos, aqueles que desagradam o nosso Deus. O pano de saco, que era uma vestimenta muito grossa, muitas vezes feita de pele de animal, tinha como objetivo causar incômodo. Causar incômodo. Não deixar a pessoa se acomodar. Ela já estava jejuando, e aquela roupa, então, iria incomodar a pessoa, fazendo com que ela se lembrasse de que aquele momento era um momento de arrependimento. Eu não sei você, mas quando eu compro uma camiseta nova, a primeira coisa que eu faço é tirar a etiqueta. E aquela etiqueta fica me incomodando aqui atrás, fica me incomodando aqui do lado, e eu logo vou lá e tiro a etiqueta da camiseta para que eu não tenha esse incômodo. Se uma simples etiqueta já nos incomoda, agora imagine uma roupa muito grossa, feita de pele de animal ou de um pano muito grosso, incomodando o tempo todo, lembrando a pessoa de que aquele momento era um momento de contrição, de quebrantamento diante do Senhor. Era uma forma dela lembrar de que ela estava buscando a santificação e a consagração diante de Deus. E colocava a terra sobre a sua cabeça. Ou seja, também para gerar um incômodo, para que a pessoa não se acomodasse naquela situação. Então nós percebemos que o texto nos mostra o jejum, e ficar com fome gera um incômodo para nós. O texto mostra essas roupas grossas, esta terra, tendo como objetivo conduzir a pessoa para um arrependimento, uma lembrança daquele momento e dos seus pecados. Então, queridos, para nós mantermos o nosso relacionamento com Deus, é necessário entendimento, o reconhecimento de que nós somos pecadores, que nós, por nós mesmos, não temos forças para resistir o pecado, e que nós precisamos continuamente da ação, da graça de Deus em nossas vidas. Porém, nós precisamos agir, nós precisamos gastar tempo diante de Deus, em relação à confissão dos nossos pecados. Muitas vezes nós fazemos aquela confissão como se nós estivéssemos no culto. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa o pecado dos meus irmãos. Mas quando nós estamos orando ao Senhor, lá no nosso quarto, com a porta fechada, tendo a certeza de que ninguém está nos ouvindo, nós devemos sim colocar diante de Deus os nossos pecados. É claro que Deus já sabe, é claro que Deus já os conhece,
Mas é importante que nós peçamos perdão a Deus pelos pecados que nós temos cometido. E isso é uma questão que envolve tempo. Gastar tempo na presença de Deus, refletindo, pensando e analisando a nossa vida espiritual. O segundo aspecto que o texto nos apresenta é a separação do que desagrada a Deus. Nós confessamos os pecados, nós nos arrependemos, nós buscamos forças no Senhor para vencer esses pecados, porém nós os abandonamos. E isso nós vemos claramente no verso 2. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Aqui a questão, irmãos, de se apartar dos estranhos tem a ver com deixar as práticas dos outros povos que desagradava a Deus. Desde quando Abraão foi chamado para dar início ao povo de Deus, Deus deixou bem claro que esse povo seria separado. Deus deixou bem claro que esse povo viveria segundo os critérios que Ele mesmo, como Deus, iria estabelecer para esse povo. Desde que Deus escolheu um povo para si, Ele deixou claro que este povo não viveria segundo os seus desejos e as suas vontades, mas que este povo viveria segundo os desejos e as vontades deste Deus. Só que esse ideal colocado por Deus não foi praticado pelo povo. E uma das consequências, irmãos, deles terem sido levados para o cativeiro, terem sido disciplinados por Deus, é porque eles, ao invés de levarem o nome de Deus para as nações e fazer com que o nome de Deus e a santidade de Deus fosse conhecida pelas outras nações, eles acabaram trazendo as práticas das outras nações para dentro da comunidade de Israel. E agora, nesse momento de quebrantamento, nesse momento de desejo intenso, fome pela santificação, pelo relacionamento com Deus, eles então perceberam que eles deveriam se apartar de todos os estranhos. E aqui, meus queridos irmãos, tem a ver com aqueles que não haviam se tornado prosélitos do judaísmo, que não haviam se convertido ao judaísmo. Porque quando o povo de Deus influenciava outros povos, outras nações, outras pessoas, essas pessoas então influenciadas começavam a adorar e dedicar a sua vida ao verdadeiro Deus. Mas muitas vezes o povo de Deus era mais influenciado do que eles influenciavam. E nesse momento, eles entenderam que deveriam deixar de lado, se separar daqueles que não haviam se convertido ao judaísmo, daqueles que não haviam se tornado servos do único e verdadeiro Deus. Se apartar, deixar aquilo que desagradava a Deus, motivo pelo qual eles foram levados para o cativeiro. Não é uma questão apenas de etnia, mas é uma questão realmente de santificação, de separação. Queridos, para nós mantermos a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, nós precisamos aprender a deixar aquilo que desagrada a Deus. Quantas vezes nós ouvimos irmãos dizendo: pastor, eu sou assim mesmo, eu não mudo.
Eu nasci assim, é crente Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Isso, meus queridos, não é postura de um cristão. Porque o cristão, ele reconhece as suas falhas, ele sabe que ele precisa mudar, ele toma consciência e ele começa a trabalhar para que isso aconteça em sua vida. É um processo que demanda tempo e que eu e você precisamos estar envolvidos neste processo. E como isso acontece? Quando nós vamos deixando gradativamente, pouco a pouco, aquelas atitudes, aqueles costumes que não são próprios do povo de Deus. É deixar, é buscar, é desejar. E olha, irmãos, Deus, ele exige isso de nós, e ele nos dá as ferramentas para que isso seja possível. O crente, quando ele se converte, ele vem para a igreja, ele é de um jeito. Com o passar do tempo, acontecem as mudanças na sua vida. Essas mudanças vêm por meio do seu relacionamento com Deus, a ação do Espírito Santo, mas precisam haver mudanças. E este povo, eles entenderam isso. Deixar, abandonar aquilo que não era próprio do povo de Deus. E o terceiro aspecto que o texto também nos apresenta nesse nosso relacionamento com Deus, na nossa constância da vida cristã, de manter a nossa vida com Deus, diz respeito à adoração. No verso 3, o texto diz: levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor. Nós percebemos que eles estavam ali com uma sede de ler a palavra de Deus. Quanto mais eles liam a palavra de Deus, mais eles conheciam a respeito de Deus e mais eles conheciam a respeito de si mesmos. Porque a palavra de Deus revelava quem realmente eles eram e o quanto eles precisavam de Deus. Essa semana eu li uma frase que eu até compartilhei no Facebook, no Instagram, do pastor Paul Washer, que não existe grandes homens de Deus, mas existem homens fracos, homens dependentes da graça desse Deus. E quanto mais eles liam a palavra de Deus, mais eles percebiam quanto eles precisavam de Deus. Algo que também acontece comigo e com você, porque não há como nós nos relacionarmos com Deus se nós não estivermos em contato com a lei do nosso Deus. Fizeram confissão, como nós já vimos, e adoraram o Senhor, seu Deus. A adoração, meus queridos irmãos, é algo importante para nós como crentes. Nós adoramos por aquilo que Deus é, e nós louvamos por aquilo que Deus faz. É claro que adoração e louvor se misturam, mas didaticamente nós podemos entender dessa forma. Nós adoramos por aquilo que Deus é, e nós louvamos por aquilo que Deus faz. É claro que nós podemos louvar a Deus por aquilo que Ele é, e também podemos adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Mas a grande questão da adoração é que ela não envolve apenas o culto, esse momento de culto quando nós nos reunimos de forma comunitária. Mas a adoração é em todo momento, quando nós reconhecemos quem é Deus. Tanto que eles adoraram o Senhor, seu Deus.
eles estavam conhecendo mais a respeito de Deus, eles estavam conhecendo o caráter de Deus, principalmente o caráter ou o atributo da santidade de Deus, um Deus santo que separou um povo para ser santo, um povo que vive em santificação. E por isso eles adoraram. Ou seja, eles tinham motivos suficientes para adorar a Deus, não apenas no momento de culto, mas com a sua vida, com as suas atitudes. A adoração a Deus, meus queridos irmãos, começa quando nós nos levantamos. E não termina quando nós dormimos. Porque até mesmo dormindo, Deus está nos permitindo de adorá-lo, por essa bênção que Ele nos concedeu do sono. Inclusive, a palavra de Deus diz que Ele nos ensina enquanto nós estamos dormindo. Adorar a Deus tem a ver com reconhecer quem realmente é Deus. E isso só é possível, irmãos, por meio da leitura e do estudo da palavra de Deus. E quando nós nos dedicamos à leitura e ao estudo da palavra de Deus, e começamos a conhecer quem realmente é o Deus das Escrituras, então a nossa atitude é de nos quebrantar em adoração a este único e verdadeiro Deus. Nesse texto, meus queridos irmãos, caminhando para a conclusão, nós aprendemos que é possível nós mantermos o nosso relacionamento com Deus. Que é possível nós colocarmos no nosso coração o desejo de ter uma constância na nossa vida cristã, de se relacionar com Deus diariamente. Mas a palavra de Deus nos apresentou princípios para que isso seja possível. Um deles é quando nós reconhecemos quem nós somos. Quando nós reconhecemos que precisamos de arrependimento, que nós falhamos em alcançar o ideal que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Mas quando nós não nos acomodamos com isso, quando nós procuramos buscar a Deus e deixar o que desagrada a Deus, as práticas que não são próprias do povo de Deus, mas também adorar a Deus, adorar ao Senhor, não apenas no momento de culto, não apenas quando nós nos reunimos, mas em todos os momentos da nossa vida. Quando nós nos levantamos e adoramos a Deus porque Ele nos deu mais um dia. Quando nós nos deitamos, apesar de todas as nossas lutas, aflições e angústias durante o dia, nós ainda temos esse descanso que Deus nos concede, que é o sono. Quando nós lemos a sua palavra, e Ele então se revela a mim e a você, não como um Deus distante, mas como o nosso Deus. E se nós então olharmos, atentarmos e praticarmos esses 3 princípios, dia após dia, em todos os momentos, com certeza, Deus irá nos abençoar de tal maneira que nós conseguiremos desenvolver e manter um relacionamento constante com o nosso Deus, de santificação e de vida com o Senhor. O meu desejo é que Deus nos abençoe nessa noite e que o Espírito Santo de Deus continue aplicando essa palavra em nossos corações e que durante a semana nós nos lembremos desses princípios apresentados na lei do Senhor, para nós mantermos o nosso relacionamento com Deus. Vamos cantar.